A irmã Benedita falando, né, que a mãe dela teve um problema de saúde e que a médica ensinou para tomar babosa. E que ela ficou boa tomando esse remédio. Então Deus já, quando Ele nos criou e criou a natureza, as plantas, tudo, Ele já criou cada coisa, a Bíblia diz, para um determinado propósito. O ser humano, ele foi criado com um propósito de Deus. O propósito de Deus era que nós, seres humanos, vivêssemos para a honra e glória dEle. E nós vemos que hoje o mundo, cada um quer ser dono da situação, cada um quer mandar, cada um quer fazer do seu jeito. E Deus, nada. E quando ele se refere a Deus, diz que Deus não existe, ou então que Deus é um Deus cruel, que Deus é um Deus isso e aquilo outro. E por isso que nós vemos as tragédias, né, na vida das pessoas, porque elas não estão vivendo para a situação para a qual Deus criou, que é para honrar e glorificar a Ele. Então isso é muito bom quando nós entendemos. É muito bom quando nós entendemos que nós estamos nesse mundo por conta que Deus nos amou. Deus teve a misericórdia dEle e Deus nos cuida, Deus nos prestigia com tantas coisas, né? E nosso hino de hoje é Conta as Bênçãos. Você pode contar alguma coisa que Deus já fez ou lhe deu? E muita gente acha que para contar uma bênção, né, para dizer que Deus é bom, que a Bíblia diz que Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, tem que ser uma coisa muito extraordinária. Mas só em ser vivo é a melhor bênção, porque a vida é a melhor coisa da vida, é a vida mesmo. Só em você estar vivo. Então, nós temos que aprender a agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado. Porque hoje eu conheci vivo, estou ainda até aqui vivo. Eu não sei quantos anos eu vou viver, quantos anos eu ainda tenho, porque cada um de nós temos o tanto já contado. E nós só estamos gastando, passando para trás. E vai chegar o dia que terminou o último. E não precisa estar doente para morrer. Precisa? Não precisa. Então, quando chega o dia, vai. Então, vamos cantar o hino, Conta as Bênçãos. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, diz-te uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, diz-te uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Lenice, o que foi que Deus já fez por você? Uma coisa que você disse, isso foi Deus que fez. A vida. A vida. A Lenice, ela gosta da vida, ela é grata. Você sabia que a Lenice é uma pessoa grata? Ela disse que o lugar melhor do mundo para morar na casa da irmã dela. Tem gente que mora na casa dos outros, como ela mora, né? Mas é aborrecida. É cheia de merecimento, de reclamações e tudo mais. Mas ela é agradecida. Ela disse que lá é muito bom para se morar. Isso é bom para ela. Ela se sente realizada. A irmã dela se sente, né? Então, gratidão. Tens acaso mágoa triste é teu lidar, é a cruz pesada que tem de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, que em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, diz-a de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Selma, Deus já fez alguma coisa? Colocar a minha vida nos caminhos de Deus. Olha aí, servir a Deus.
ela disse um dia para mim que estava orando, né, para Deus, pedindo a Deus direção. E um dia eu fui e disse: eita, irmão, bora para a igreja. Ela, não, tá bom, onde você quiser ir. E depois, irmão, vamos me ajudar lá. Ela, não, que eu estou com um negócio aqui, porque eu tenho que decidir se eu vou para o Rio de Janeiro ou não. Tá bom. Vamos orar, se for da vontade de Deus, você vai para o Rio de Janeiro, você vai. Mas se você também orar e Deus não quiser no Rio de Janeiro, pode ir para lá, para a nossa igreja, que a gente quer você lá. E onde é que ela tem uma... E está sendo uma bênção, viu? Uma bênção na nossa vida. Você se sente grata pelo que ela faz? Eu me sinto. Com certeza. Entendendo? Eu me sinto agradecida. Eu digo que Deus me ajudando, né, através da Thelma aí. Logo esse ano, né, que eu decidi ser zeladora, para poder eu colocar com esse dinheiro as janelas da igreja, né? E eu decidi ser a zeladora, não é porque eu tenho saúde, não é porque eu tenho muita coragem, não, porque tem dia que eu venho mesmo. Mas Deus é o Senhor, Deus é o supridor. E eu aprendi durante a minha jornada, né, de 64 anos, que eu não preciso ficar afobada, estressada, preocupada, brigando, reclamando. Não. Deus disse: aquieta-te e sabe que eu sou Deus. E eu te ajudo. E eu gosto de orar minhas orações das tribulações, eu gosto de orar só. Eu e Deus. Os problemas eu apresento a Ele e digo: Senhor, de novo. Problemas que quer repetir, né? De novo, Senhor. E aí? Então, é para tudo. Eu não posso resolver determinadas coisas, mas o Senhor pode. E eu faço como o salmista, entrego para o Senhor e fico esperando. O salmista dizia que ele orava ao Senhor, pedia, apresentava os seus problemas e ficava esperando. Não sei quando é. Olha, eu passei quase 10 anos, tem meu testemunho aqui, a minha bênção. Eu passei quase 10 anos com problema no olho. Quem me conheceu com problema no olho? Eu. Pois é. Fui chacoteada. Fui chamada de pisca-pisca da igreja. Vocês sabem disso que eu fui chamada de pisca-pisca da igreja? Fui chamada de um monte de coisa. E eu dizia para Deus: Senhor, eu creio que um dia eu vou vencer. Não sei, eu dou o Senhor, deixo o Senhor ter os dias que o Senhor precisar para fazer isso. Que eu sei que a tua palavra diz que o Senhor faz a ferida e o Senhor sara. E eu vou esperar. E eu me lembro que um dia eu sonhei que eu tinha ficado boa. E no sonho eu estava tão feliz. Só que quando eu me acordei, era apenas um sonho. Aí eu, era um sonho. Aí eu fui. E um aviso, né? Que você ia ficar. Era. Aí isso na madrugada, né? Eu fui. Aí, porque eu sabia que eu não tinha sido curada ali? Porque eu senti uma dor dentro do olho, assim. Entendeu? No nervo óptico. E eu estava sentindo a dor. Aí eu fui e orei de novo, né? Eu disse: Senhor, foi só apenas um sonho. Mas que o Senhor pode realizar. A tua palavra diz: alegra-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Um dia uma cliente, eu estava atendendo umas 5 clientes. E eu trabalhando lá, nesse dia eu estava com o olho doendo. E eu atendendo essas clientes. E diz uma que tinha umas lá me chacoteando por lá, né? Mas ela tinha ouvido tanta coisa, né? Pisca-pisca, que eu estava piscando para as pessoas, não sei o quê, tá bom. Aí, quando foi depois, ela chegou lá em casa dizendo assim: ô Carmita, eu falei tanto de tu essa semana lá em casa com meu marido. Aí eu olhei para ela, foi, por quê? Eu fiquei com tanta pena de ti naquele dia que eu vim aqui. Aí ela disse: mas por que você tem pena de mim? Aí ela disse assim: porque estou trabalhando, ajeitando as roupas do povo, e tinha uma mulher aí
fazendo zombaria de tu, é porque tu não prestou atenção. Eu disse, foi, não tem problema não. Que Deus, eu não vi, mas Deus viu. O bom é que Deus vê. E Ele é quem vai resolver minhas causas, todas. Eu não me preocupo com as causas que me aparecem para me resolver, porque eu não tenho poder nenhum. Quem tem, Ele é que é o Todo-Poderoso. E nesse dia que eu sonhei que eu tinha ficado boa, né? Eu fui e vi que eu não tinha ficado ali. E eu orei de novo. Eu disse, Senhor, eu digo como salmista. Eu orei muitas vezes, apresentei meu problema ao Senhor e eu estou esperando. Não foi hoje, mas eu sei que tudo tem um dia. A tua palavra diz que há tempo para todas as coisas na face da terra. Hoje não é o dia, mas hoje pode ser o início de um processo que está chegando. E eu espero. Opa! É, aqui, ó. Ele aí. Então, ele foi, aí eu sei que passou, né? Passou. E como eu já tinha passado um tempo, quando eu ganhei Misael, eu passei um problema de hermeto, né? Eu passei muito tempo, só na maternidade escola eu passei 6 meses. E lá diziam que eu não tinha mais jeito, mas queriam eu lá. E eu dizia, olha, mas se não tem nada mais para fazer para mim aqui, para que me querem aqui? E eu disse para Deus que eu ia sair e sair. E Deus não precisa de hospital para curar. Precisa? Não. E eu saí e Deus me curou. E eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor gosta de cuidar de mim. Está aqui eu de novo. Se for da tua vontade que o Senhor me cuide. E quando menos eu esperei, ó, está sem problema. Então a minha bênção é essa. Grande bênção. Que eu passei, numa média, eu acho que eu passei uns 10 anos com isso. Acredita nisso? E às vezes eu queria fraquejar. Dizia assim, eu pensava, não, acho que eu vou ficar com isso pro resto da vida. Aí tem gente que olhava, mulher, tu ainda tá com isso. Né? Deus ainda não quis tirar de mim, talvez porque ele chegou o dia. E chegou o dia. Isso começou de quê, irmã? De uma bolada. Quando vires... Não, é. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, diz a de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez na sua vida, irmã Benedita? Deus fez muitas coisas. Só Ele ter me dado a vida, ter me dado esse livramento que Ele me deu. E ter me dado a vida, né? E ter me dado também esse livramento muito grande que Ele me deu, que aí foi nasci de novo, né? Para mim, eu nasci de novo. E para Deus. E meus filhos, né? E para mim é uma bênção muito grande, meus filhos, na minha vida. Então, bora continuar. Quando vires outros com teu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, diz a de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Mandei? Tem bênção? Tem muitas, né? Mas só é uma que Legal. é assim, né? Eu
todo dia Deus me dá a benção, né? O meu deitar e o meu levantar, o amanhecer o dia. E Ele sempre está comigo, me ajudando nas horas difíceis, nas horas da alegria. É uma benção para mim muito grande, que quando eu saio da cama, que eu acabo de orar de manhã, que eu passo para a minha cadeirinha de roda, alegre, feliz, agradecendo a Deus. Senhor, me ajuda, Pai, me dá habilidade para me fazer as minhas de Deus. tarefas de casa. E eu faço tudo mesmo. É benção do céu. A Thelma? Dá pra Thelma? E vamos cantar outra estrofe, não? É triste. O tempo? O que é? Canta outra estrofe. Seja teu conflito fraco ou forte, cá. Não te desanime, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e há de ver surpreso o quanto Deus já fez. A Thelma. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, por estarmos aqui reunidos. Mais uma oportunidade, sou muito grato também, nós falamos aqui em gratidão, sou muito grato, o Senhor ter me colocado aqui na igreja. O pastor Laerto sempre dá essa oportunidade da gente pregar. E eu nunca esqueço, sabe, vou compartilhar algo para você, eu nunca esqueço, quando alguém chama você para pregar, quando me chamava para pregar, eu disse, não vou não, tenho capacidade e tal. Irmã, quando alguém chamar você para pregar, saiba que é Deus chamando você. Porque o pastor da igreja, ele chama você para pregar, aí você diz, eu não me sinto capacitado para pregar a palavra de Deus, mas eu vou aceitar o convite. Então aceita o convite para você pregar, se prepare, porque olha, Deus ele não chama os capacitados, Deus ele nos capacita, é o Espírito Santo que habita em nós, que nos faz a gente ter a iluminação do Espírito Santo, amém? Então, e é assim, vamos estar orando. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, já te damos graças por estarmos reunidos aqui na tua presença. Pedimos ao Senhor, Deus, que nesse momento o Senhor leve cativo o nosso pensamento, a obediência de Cristo, e que nada, nenhum pensamento venha nos distrair. Que os nossos olhos, Pai, nossos pensamentos, nossa mente, nosso coração, esteja fixo em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, na dependência do Teu Espírito Santo, fala conosco hoje, é que nós te pedimos, já te agradecemos. Amém. Amém. Como nós estamos estudando a palavra de Deus, nós vimos nos sábados anteriores que falamos sobre José. E agora a palavra do Senhor nos diz que aquela geração de José, tanto José como seus irmãos, todos morreram. Aquela geração toda morreram. E uma geração que não conhecia José apareceu. E quando essa geração surgiu, Deus levantou um homem chamado Moisés. É tanto que José já sabia que Deus ia visitar o seu povo. É tanto que ele disse, olha, Deus vai visitar o seu povo, Israel. Então, tire os meus ossos daqui, do Egito. E foi isso mesmo que aconteceu. Os ossos de José. Ele sabia que era um peregrino, sabia que era um passageiro aqui na terra. Os ossos dele não ficaram no Egito. Foi levado, Moisés levou. Então, vamos estar meditando em Hebreus. Cadê a Bíblia? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 24, que diz 23. É interessante, olha, que todo o Novo Testamento, ó, o Antigo Testamento e o Novo Testamento se complementam. Tem pessoas que dizem, não, mas o Antigo Testamento não me serve. Serve sim. O Antigo Testamento e o Novo Testamento é uma coisa só, um complementa o outro. Tem pessoas que rejeitam o Antigo Testamento e só lê o Novo Testamento. E não lê o Antigo Testamento, às vezes lê o Antigo Testamento, mas não lê o Novo Testamento.
Mas Deus requer que a gente leia de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda. E a Bíblia toda nós resumimos em Cristo, Jesus nosso Senhor. Toda ela já fala de Jesus. E é interessante que Jesus Cristo, ele já falava de Moisés. Muito interessante, né? Ele já falava de Moisés. E é daqui a palavra do Senhor diz, ó, pela fé. Olha, no versículo 22, vamos lá no versículo 22, que diz, ó, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu instruções acerca de seus ossos. Aquilo que nós estamos falando, que ele deu instrução. E no versículo 23 ele diz, ó, pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Isso daqui está escrito no livro de Hebreus, durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele cresceu no Egito, no palácio. E ele diz, filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter alegria do pecado. O Espírito Santo fala conosco em nome de Jesus. Interessante, né? A palavra do Senhor diz, e quem foi Moisés? Quem foi Moisés? Vamos aqui, quem foi Moisés? Vamos aqui. É interessante que Moisés é uma figura mais importante, uma das figuras mais importantes da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Ele é conhecido por ser o libertador do povo de Israel da escravidão no Egito e o mediador da aliança entre Deus e Israel. A infância e criação foi tudo no Egito. Moisés nasceu em uma época que o faraó havia ordenado a morte de todos os meninos hebreus. Para salvá-los, sua mãe o colocou em um cesto de junco no rio Nilo. Moisés nasceu nesse contexto de perseguição, já desde novinho. Já imaginou, desde novinho, a sua mãe ter que separar de seu filho, jogar no rio? Se não sabe quem é que... Ela não sabia que o menino ia ser encontrado pela filha da filha de Faraó. Você que é mãe, você sabe como é que você vai pegar o seu filho, botar no junco, botar no rio, colocar no rio, e não se sabe o que vai acontecer. Só confiando em Deus mesmo. E ela não pôde esconder esse menino. Passou 3 meses, o menino já crescendo, e a ordem do rei, como sempre, né? Que no Novo Testamento a gente vê a mesma coisa. Quando Jesus Cristo nasceu, também houve essa perseguição, quando mataram as criancinhas abaixo de 2 anos. Então essa perseguição com as crianças já vem desde muito tempo. As pessoas querem perseguir, matar as criancinhas. Adoção. A filha de Faraó encontrou o bebê e o criou como seu filho. Por isso Moisés foi educado na corte egípcia. Você já pensou o menino hebreu sendo criado na corte egípcia? E esse menino sendo criado na corte egípcia, ele se vestia como egípcio. Você já imaginou uma criancinha tipo Miguel, tipo Mateus, crescendo já com a cultura dos egípcios, se vestindo como os egípcios, sendo educado como os egípcios. No palácio não era pobreza não, era uma coisa rica. Você ia lá e olha só, os palácios do Egito é riquíssimo hoje. E ele foi criado, gente, nesse contexto, com a filha da filha de Faraó. E quem amamentou, depois você vê, a mãe dele. Coisa, né? Parece irônica a ironia, né? Foi a mãe dele que amamentou. Quando uma das suas filhas foi se banhar no rio e só viu aquele junco, um choro de uma criança. E aí quando chegou, abriu um menino tão formoso, estava chorando. E ela disse, é filho dos hebreus. Pega-o para adotar, né?
Aí diz, então eu vou chamar a sua mãe. A sua mãe foi e amamentou, e a gente vê como Deus, foi coincidência, hein? Será que Joquebede sabia que ia acontecer isso? É a providência de Deus, é a mão de Deus na nossa vida. Por isso Deus nos ensina aqui que nós devemos realmente confiar no Senhor. Quando não há mais nada a fazer, como ela não tinha mais nada a fazer, ela confiou no Senhor. Não sabia se ia acontecer, se o encontro do choro da criança com a saída da filha dele. Provavelmente, a gente não sabe se era casada, se era solteira, se ela tinha filho, provavelmente não tinha. E ela saiu justamente na hora que o menino estava chorando. Quer dizer, que não existe coincidência na vida de um cristão. Não existe por acaso. Existe a mão divina guiando as nossas vidas. Pode ser o momento mais difícil, mas Deus está ali conduzindo, porque a gente sabe que Deus estava guardando Moisés para uma obra grande. Para ele ser o quê? O libertador de Israel. Deus já desde pequeno já estava guardando essa criança. E ele também faz hoje. Quando a gente vê as crianças, a gente sabe que Deus tem um propósito naquela vida. Dele ser missionário, dele ser primeiramente um filho de Deus, chamado de uma missão. E a gente viu aqui que a palavra do Senhor nos diz que ele se recusou, quando grande, ser filho da filha de Faraó. Ele podia muito bem estar acomodado no conforto da riqueza, como diria, a calçada da fama. Como diria, ser conhecido pelos artistas. E eu estava pensando hoje, Senhor, me ajude a não ser conhecida no mundo, mas ser conhecida no céu. Que é muito fácil você ser conhecido aqui no mundo. É muito fácil, enche o ego da gente de seguidores, de curtidas, de tanta coisa. Mas ele se recusou a ser chamado da filha de Faraó. E ele podia estar ali na riqueza, comendo seus manjares, se vestindo muito bem, ter as sandálias bonitas. E é tanto que a gente vai ver que quando ele já está um homem feito, a Bíblia fala o quê? Recusou o conforto. Recusou porque ele sabia que estava ali, que ele não era um egípcio. Ele sabia que era um hebreu. E aí eu fiquei pensando, que semelhança ele tem de José? José ficou no Egito, mas com um propósito. Ele não podia sair, José. Mas Moisés teve que sair do Egito, com um propósito. Você está vendo? Porque cada um de nós aqui tem um propósito, um chamado diferente. Não queira que a irmã Benedita, além disso, cada um de nós tem um chamado diferente. Em situações bem diferentes. José não precisou sair do Egito, é tanto que ele morreu lá. Mas ele fez diferença lá, ele foi sal e luz lá. E Moisés teve que sair do Egito. Teve que, a palavra do Senhor nos diz aqui, que Moisés, ele teve um encontro com Deus. Quando ele saiu do Egito, ele matou logo brigando lá. A gente vê aqui, Moisés foge para Midian naquele dia, sendo Moisés já grande, saiu ao encontro de seus irmãos e atentou para as suas cargas. Ele viu que o egípcio feria um hebreu dos seus irmãos. Olhou de um e de outra banda e vendo que ninguém havia, matou o egípcio e escondeu na areia. Como é que pode? Já está com ele para você ver, mesmo tendo chamado Moisés, mesmo tendo a promessa, ele ainda tinha um sentimento de Caim, de matar. Matou. Por quê? Porque agia no tempo errado. Escondeu na areia. Mas como? Mas foi isso que aconteceu. Porque ele agiu no tempo errado, queria libertar. Ele já tinha aquele senso lá dentro de justiça. Não foi ninguém que impôs, mas já tem aquela coisa de injustiça. Quantas vezes você não vê uma notícia e você já tem aquele senso lá dentro, mas não pode. Mas não pode. Isso é aquele senso de justiça. Você vê uma situação e você fica indignado, você fica irado. Mas a palavra do Senhor diz: irai-vos, mas não pequeis. É isso. Então não dê invasão à sua ira, ao ódio. E aqui ele matou. Olhou de uma banda e de outra banda. Gente, hoje tudo tem câmera. Você viu aquele caso? Daquele casal, que eu não quero entrar em assunto da internet,
que está viralizando aí, de um casal, que era casados, foi para um show, pensando eles que estavam escondidos no privado, e as telas lá mostraram eles dois. Então, tanto ele era casado, como ela também era casada. Os dois se encontraram, dizendo: minha filha, está aqui um convite, nós vamos para uma festa, e nessa festa, com certeza, não vai ninguém conhecer a gente. Só que o rapaz lá da festa disse assim: olha, nesse exato momento, vamos agora fazer umas filmagens aí, que tem a sua namorada, pega ele. Pensava que nada disso ia pegar. Mas só que aconteceu que quando a câmera passou, eles estavam juntos. Que coisa, né? Estavam juntos. Tanto ele era casado, quanto ela também. E ali, acabou-se. E aqui ele disse, ó, olhou para um lado, olhou para o outro, não tem ninguém, puf, matou. E assim também a nossa vida não precisa estar, que Deus diz que está escondido, oculto, Ele traz a luz. A palavra do Senhor diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós vamos prestar conta. Nada que a gente faça no oculto, de mal feito, ele vai ser revelado um dia. Então, Moisés já tinha isso com ele, mas só que ainda não era o preparo de Moisés. Deus precisou levar Moisés lá para o deserto, para ensinar para ele: Moisés, tu tira as tuas sandálias, porque aqui não é a sandália do Egito. Tu tira essa sandália porque aqui é terra santa. Porque o povo de Deus não pode estar em comunhão com o Egito. Então a gente vê que Moisés foi muito trabalhado, sabe, né? Foi para o deserto, aprendeu ali. Foi submetido o quê? A casar com a filha de Jetro, com a Zípora. Ficou ali no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro. A gente viu, gente, a palavra do Senhor diz, olha, aquele que começou uma boa obra na senhora, no Expedito, na Denise, Benedito, não vai terminar. Ele vai terminar. Não vai terminar, que eu digo, na metade. Ele vai concluir a obra que tem na sua vida. Deus diz, aquele que começou a boa obra irá terminar até o final, até a vinda de Cristo. Então foi preciso Moisés pegar, ir para o deserto, Deus levar para o deserto, ter uma experiência com o Senhor. E quando ele teve essa experiência, Deus disse para ele: Moisés, tu vai ter que tirar suas sandálias, que significa o quê? O velho homem, a velha mulher, que significa tirar as sandálias, porque é a andança do mundo. A gente já vem com essas sandálias do mundo, ele já vinha com a sandália do Egito, dos palácios, e ele agora tinha que sair sem a sandália, significa santidade. Que tanto o óleo como a água não se mistura, nós não devemos misturar com o mundo. Devemos ser identificados como cristãos. Amém? Amém? Então, depois, no outro sábado, nós vamos dar continuidade, que Moisés realmente foi esse grande líder, libertador, que igual Jesus Cristo, né? Que nos tirou das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado Jesus. Amém.